Olá, bom dia, graça e paz. Eu sou o Nilson, amigo de Jesus, e hoje estou aqui compartilhando com você mais uma vez as devocionais do livro Passeio na Vinha, pastor Carlos Macorde, né? Eu estou aqui em São Paulo, capital, e você participando conosco, aí onde você está, né? O mesmo Espírito nos une em torno dessa presença maravilhosa de Jesus, né? Hoje é dia 10 de julho, né? Sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. O tema que nós temos é quente, frio ou morno. Apocalipse 3,15 diz: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Um cristão pode escolher entre três tipos de experiência espiritual. Podemos viver uma experiência espiritual quente, fria ou morna. A decisão é nossa e somos responsáveis pelas obras que vêm do estado espiritual que escolhemos. Estes três estados descrevem níveis de contato e cooperação com o Espírito de Cristo em nós. Uma cooperação contínua com a perfeita presença de Cristo em nós, pelo Espírito, produz o estado espiritual quente. Isso é chamado andar no Espírito. A falta completa de cooperação produz o estado frio. Isto é chamado estar na carne, uma cooperação que fica vacilando entre o espírito e a carne produz o estado morno. Isto é chamado indecisão. O que chama a atenção neste trecho é esta possibilidade sensacional de viver num estado espiritual quente por causa da presença de Cristo em nós pelo Espírito. Ainda mais surpreendente é o resultado de ficar indeciso e parado no estado morno. Quando vivemos no estado morno, isto deixa Deus com desejo de vomitar. Que ilustração triste. Precisamos desenvolver uma sensibilidade espiritual que sente continuamente a temperatura da nossa cooperação com o Espírito de Cristo em nós. Temos que buscar essa medida da temperatura espiritual para não ficar frio ou morno. Interessante, né? Essa palavra de Deus que nos diz de uma maneira muito clara, né? Qual é a visão que Deus tem de mim e de você? São de cristãos que sejam, né, comparados ao texto de Apocalipse, quente, né? Que não seja frio nem morno. Por quê? Porque se nós vivemos a vida de Cristo, Cristo não era frio e nem morno. Cristo era sempre, né, quente no sentido de Cristo estava sempre movido pelo Espírito. A palavra de Deus fala que desde o momento que Jesus voltou ali do deserto, iniciou o ministério dele, né, o momento que ele deveria iniciar, ele veio cheio do Espírito Santo. E Jesus fazia tudo, né, ali pela manifestação do poder do Espírito Santo nele, né? O próprio Filho de Deus, encarnado aqui na terra, ele realizava as obras movidos pela presença e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então hoje quando eu e você queremos saber como que está a nossa vida espiritual, nós precisamos perceber se nós estamos ouvindo a voz interior do Espírito de Cristo dentro de nós, mesmo Espírito Santo, não é? Eu posso chamar de Espírito Santo, posso chamar de Espírito de Cristo, porque a palavra de Deus muitas vezes fala o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, não é? Então, eu queria que você pensasse neste momento, né. Você tem ouvido o Espírito Santo? Você tem procurado no dia a dia parar por alguns instantes, né, porque às vezes a gente está nessa correria do dia a dia, você tem o hábito de parar e perceber, analisando as suas obras, as suas condutas, né, que você tem tido, se elas estão sendo realmente guiadas pelo Espírito. Não que eu estou dizendo: "Ah, então você tem que fazer a obra", não, não é isso. É saber se eu estou sendo guiado por ele, porque se eu estou sendo guiado não existe, para mim é aquela expressão: "Você tem que fazer isso", não, vai ser natural fazer isso. Quando nós somos ligados ao Espírito Santo, o próprio Espírito, né, nos leva a viver a vida de Cristo. Então passa a ser algo natural, né. Eu sempre costumo dizer na minha vida, eu sou pastor de também, né, e ao longo de toda a minha caminhada, muitas vezes eu disse a pessoas que chegavam para mim e ficavam lutando contra o pecado, lutando contra o pecado e preciso vencer essa área.
Eu sempre me lembrar do texto lá em Gálatas que diz que, ah, nós temos que andar no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer as obras da carne. Então a minha luta não é para vencer o pecado. A meu posicionamento não é focar no pecado, meu posicionamento é focar no Espírito de Cristo, na presença de Cristo dentro de mim. E se eu estiver nessa comunhão, se eu estiver recebendo dessa presença dele, naturalmente eu não vou querer pecar. Então você não luta para não pecar, você simplesmente perde o prazer de querer pecar quando você deixa o Espírito Santo guiar os seus passos, né? Isso é comigo, é com você. Eu estou falando você, mas é para mim isso, né? Então o convite, eu penso que dessa devocional, a minha a você é essa, né? Nós estamos ligados ao Espírito Santo, nós estamos deixando o Espírito Santo guiar os nossos passos, porque se nós estamos fazendo isso, então nós vamos viver realmente uma vida cristã, né? Ou a vida espiritual, porque vida cristã é o próprio Jesus, nós vamos viver a nossa vida, a nossa caminhada hoje de uma maneira que podemos chamar de quente, né? Como Apocalipse, aquilo que agrada o Senhor. Porque se a nossa vida for fria, né? Totalmente separada, sem se preocupar com as coisas de Deus, nem lembrando de Deus no dia a dia, ou se minha vida for morna, né? Aquela que nem instável, meio indiferente, Deus não se agrada disso, né. Então Deus espera que eu e você sejamos quentes, né, deixando o fogo do Espírito Santo, né, aquecer o nosso coração para viver a vontade de Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado pelo Espírito de Cristo que habita em nós e que nos faz, Senhor, vivermos a vida que o Senhor deseja para nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós não temos mais que ficarmos lutando contra o pecado, porque o Senhor já venceu o pecado na cruz. Obrigado porque hoje o nosso trabalho é muito mais agradável, Senhor, porque não é lutar contra o pecado, o nosso trabalho é nos aproximarmos do Senhor, é ouvirmos a voz do Senhor, é termos comunhão com o Teu Espírito, com a pessoa de Jesus em nós. E é tão gostoso isso, Pai, e naturalmente nós não vamos mais sentir prazer nem desejo pelo pecado. Obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Pensa nessa palavra, né, hoje, reflita nisso, né, e lembre-se, procure ouvir o Espírito Santo, né, faça uma análise de se a sua vida está sendo ou não guiada pelo Espírito Santo. Eu vou fazer isso hoje, né, e vou continuar a fazer isso cada dia. Amém? Deus te abençoe, né? Amanhã nós continuamos.